pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que assistem as nossas aulas à noite. Eu me chamo Ana Carolina, sou a professora do primeiro ano e hoje, sexta-feira, a gente vai encerrar a nossa semana de aula, né, com as disciplinas que a gente tem na sexta-feira. Então, eu tenho matemática. Nós vamos trabalhar a ideia de tirar da subtração. Nós vamos trabalhar ciência, períodos do dia, lá na página 4. E nós também vamos trabalhar história, o cotidiano na escola. Então, vamos começar nossa aula? Eu trouxe aqui para vocês duas continhas de somando e subtraindo. Então, para fazer isso aqui, vocês vão precisar utilizar o caderno de vocês. Pega o caderninho de vocês, coloca, né, registra com a nossa data de hoje, dia 28, tá? Do 8, registra lá. E aí você vai fazer, ó. Não precisa fazer o desenho que a tia Ana trouxe aqui para vocês, não. Vocês vão fazer simplesmente o seguinte. Vocês vão contar, coloca lá a datazinha e vão escrever, ó, somando, igual tá aqui, somando, S-O-M-A-N-D-O, somando, N-D-O. Aí você vai escrever aqui, ó, quantas bolinhas eu tenho aqui nesse primeiro quadrinho? Vocês conseguem ver? 3 quadrinhos. Você tá vendo o símbolo aqui que tá bem no meio do corpinho da menininha? É o símbolo de mais. Então, vocês vão somar essa torre aqui com essa torre. E você vai colocar o resultado após o sinal de igual. Por exemplo, 1, 2, 3 bolinhas mais 1, 2, 3. Então, 3 mais 3 vai dar? E aí você vai colocar o resultado. E assim você vai fazer com essas. Aqui no menininho, como vai funcionar? O esquema, com uma diferença. Aqui nós vamos, ó, subtrair, vai estar subtraindo. Então, para escrever aqui somando, você vai fazer as continhas das meninas, da menina. Subtraindo, você vai escrever e vai fazer a continha do menino, ou seja, fazer a conta menos, vai tirar a quantidade que está dizendo aqui. Eu tenho 1, 2, 3 bolinhas, menos, tá aqui, a quantidade de bolinha que eu tenho desse lado. Então, eu vou pôr o resultado. Fiz, né, a subtração e a adição, já fiz os dois. E já coloquei o resultado aqui, ó. Aí você vai montar daquela outra forma. Ao invés de ter as bolinhas, você vai fazer o quê? Você vai colocar o número, né? Ó, não vai fazer as bolinhas, você vai pôr o número referente à quantidade de bolinhas, tá bom? Feito isso, é só registrar a nossa atividade e deixar lá, tá bom? Vai utilizando, se preferir, né, que foi o que eu recomendei, utilize tampinhas de garrafa, utilize palitos de picolé para vocês poderem estarem fazendo os cálculos de vocês, porque vai ajudar bastante, vocês vão poder ver os numerozinhos, tá bom? Fazer a referência de número com quantidade, certo? Muito simples, bem tranquila para a gente fazer nossa cesta bem leve, certinho? Um beijo e até a próxima aula. Tchau! Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui com a nossa aula de ciências e aí, ó, página 4, como a tia Ana explicou lá no início da nossa aula. Página 4, nós vamos ter aí duas imagens, é essa aqui, a primeira que eu estou mostrando para vocês, a segunda é a imagem do garotinho dormindo. Nós estamos aqui falando sobre a questão do tempo, é a nossa atividade de hoje. Vai estar lá na página 4, né? O nosso conteúdo que vamos trabalhar. Então, olha só. De manhã, o sol surge e as pessoas acordam e costumam fazer a sua primeira refeição. Assim, elas têm mais disposição para realizar as suas atividades. Eu
Eu sei que tem crianças que não gostam de se alimentar logo ao acordar, né? Prefere que passe um pouquinho do tempo para poder fazer a alimentação, fazer o seu de jejum. Mas normalmente, quando a gente diz normalmente, é assim, a maioria das pessoas. Então, olha só, na maioria das pessoas, elas acordam de manhã e fazem a refeição, chama-se o café da manhã. O café da manhã, né, costumam dizer que é uma das principais refeições que a gente faz durante o dia. E aí no livrinho tá assim, ó. Você costuma sentir fome logo depois que acorda? E aí você tem fome? Você é do tipo que acorda e já está pronto para comer? Ou você é daquelas pessoas que acordam e esperam passar um pouco mais, né, o dia, ter um pouquinho mais e fazer outras coisas e só depois ir lá e se alimentar? Como é que é? A tia Ana gosta de comer cedo. Depois acordou, eu gosto de comer. Não tenho essa de ficar esperando. Mas eu conheço pessoas que não têm o hábito, não costumam comer logo quando acordam. Então, assim, já tem um período maior para se alimentar após acordar. Olha só. Amanhã vai passando e logo estamos com fome de novo. E aí é a hora do almoço. Em seguida, a tarde começa e dura até o sol se pôr. Você sente sono após o almoço? Por que essa pergunta? Geralmente, os bebês, né, principalmente quando nós somos bebês, dormem pela parte da manhã, acorda, aí a mamãe vai lá, dá um banhozinho, troca, dá uma mamadeira, e aí o bebê dorme a manhã todinha. E quando ele é meio-dia, ele acorda e come e depois dorme de novo. Então a gente criou um hábito de dormir após o almoço, que a gente chama de descansar. Você tem esse hábito de descansar aí na sua casa após o almoço? Ou não? Ou você prefere ficar mais acordado? Então, é uma das coisas que você precisa responder. Olha só. E à noite? A noite começa e não vemos a luz do sol. Muitas vezes podemos ver a lua e as estrelas. Esse conteúdo aqui é referente àquela questão que a gente estudou em matemática, manhã, tarde, noite e madrugada. Vocês lembram disso? Que o dia é dividido em períodos e todos esses períodos a gente tem o hábito de fazer alguma coisa diferente. No caso, à noite, geralmente a gente descansa, né? Os papais e as mamães, tios que trabalham fora à tarde, não tem como ter esse descanso após o almoço. Mas geralmente aquelas pessoas que não trabalham, né? Que não trabalham fora de casa, digamos assim, elas têm o hábito de dormir após o almoço ou ter um descanso também. É permitido. Aí eu pergunto a vocês, vocês vão dormir após o almoço de vocês? Ou vocês ficam mais elétricos e aí como vocês repõem as energias, querem gastar mais energia? Tem muito diferente, né? Varia muito de pessoa para pessoa. Para você responder essas questões, você vai precisar do seu caderninho lá de ciências e vai escrever lá a nossa data, dia 28/8, e você vai responder, copiar a perguntinha, tá? Essa tia Ana quer que vocês copiem a pergunta e depois vocês vão responder de acordo com o que vocês querem. Tia Ana, mas qual é mesmo as perguntas? A primeira pergunta é: você costuma sentir fome logo cedo, logo depois que acorda? Se sim, você vai deixar lá a resposta. E se não, você vai também dizer o porquê não. Lá na próxima, onde tem um rostinho, está escrito assim, ó. Você sente sono após o almoço? Aí você também vai responder, tá bom? Agora, eu quero falar para vocês
ainda sobre o registrando a passagem do tempo, a nossa plantação de feijão. Semana passada, lembrando que a tia Ana, ela grava as aulas todas na quinta, não é isso? Quinta-feira a tia Ana está na escola gravando. Então, na quinta eu gravo a aula para toda semana, a semana seguinte. Então, quinta-feira passada, que no caso hoje para vocês é sexta-feira, a gente fez o quê? A nossa plantação de feijão. Não foi isso que a gente fez? A gente pegou, tia Ana colocou o feijão no algodão e aí molhou e deixou para ele brotar. Isso aqui, ó, no primeiro dia. Passou 3 dias, a tia Ana foi dar uma olhadinha no feijão lá, ó. Eles começaram a abrir, ainda não estão prontos. 3 dias apenas. E com 7 dias, eu tirei fotinha, ó, e eu já consigo ver o feijão abrindo. Então, ele já está começando a querer brotar. Estou fazendo os meus registros. Aí eu pergunto, você conseguiu fazer a sua plantação de feijão? Você fez, registrou? Se você fez a plantação, não esqueça, tá, de registrar, porque nós vamos fazer a comparação da passagem do tempo, dos dias, ó. Como é que a planta vai modificando, ela vai mudando, tá bom? Então, olha só. Quero que vocês façam a plantação do feijão e registra o dia que você está plantando, registra com fotos, tá, papai e mamãe? Os dias, quantos dias se passam e qual é a situação que o seu feijão está ficando, qual é a aparência que ele está apresentando, certo? Faz aí e manda para mim que eu quero ver. Lembrando que hoje é sexta, tia Ana fica das 9 até as 11 no plantão de atendimento. Então, se você ainda perdeu e não conseguiu encontrar o link, entre em contato com a direção aí para você poder estar tendo contato com a tia Ana. Eu fico esperando na sexta-feira, tá bom? Das 9 às 11. Ainda dá tempo, faz as atividades e corre lá que eu tô na plataforma. Tchau! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula de história vai abordar o tema da escola, o cotidiano da escola, o dia a dia de uma escola. Antes de mais nada, eu quero falar uma coisinha com vocês sobre a questão da escola. Todo o conteúdo que a gente está trabalhando referente à escola, o livro traz a proposta falando, né, da convivência na escola, das atividades realizadas na escola, né, do que você faz, do que você gosta, mas lembrando que o livro, quem criou, quem fez o livro, né, a editora, não ia adivinhar que a gente estaria longe um do outro nesse momento, que a gente iria se encontrar nessa situação. A tia Ana fazendo gravações das aulas e vocês aí, assistindo a aula pelo telefone, pela televisão, pelo computador. Então, assim, todas essas atividades que falam assim, referente à escola, você tem que fazer aquele lembrete de como era antes, de como você fazia, como é que a escola trabalhava, se você veio de outra escola, como foi que você fez lá, como foi que vocês, como eram as atividades realizadas, quais são os eventos que você marcou, que você lembra. Tá bom? Não esquece. Aí, para começar a nossa aula, eu trouxe aqui um texto. Esse texto é do Paulo Freire. Olha só, e ele fala da escola. Sempre é bom lembrar. Escola é o lugar que se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é, sobretudo, gente. Gente que trabalha, que estuda, que alegra, se conhece e se estima. O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor
é gente. O aluno é gente. Cada funcionário também é gente. E a escola será cada vez melhor na medida em que cada um se comporte como colega, amigo e irmão. Nada de ilha cercada de gente por todos os lados. Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade a ninguém. Nada de ser como o tijolo que forma a parede, indiferente, frio, só. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, é também criar laços de amizade, é criar ambiente de camaradagem, é conviver e se amar nela. Ora, é lógico, numa escola assim vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer, fazer amigos, educar-se, ser feliz. É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo. Esse texto quem fez é do Paulo Freire. Ele é de suma importância para o meu curso, o curso de pedagogia, que abrange, né, do primeiro, da educação infantil até o 5º ano, os anos iniciais da educação do ensino fundamental. Então, assim, ele é uma pessoa, uma referência que a gente utiliza muito no nosso curso. E ele falou de um jeito tão especial referente à escola que a tia Ana acabou trazendo esse texto aí dele, que fala um pouquinho sobre essa questão do que é e da importância da escola. Aqui a gente passa a maior parte do nosso tempo, tanto nós adultos que trabalhamos, quanto vocês crianças que estão aprendendo, que vêm para a escola para aprender a se socializar, para aprender conceitos, para fazer amizades. Tia Ana sabe o quanto é difícil vocês estarem aí em casa nesse momento, sendo que nós temos todo um espaço, todas as salas de aulas vazias esperando por vocês. Mas a gente precisa lembrar que acima de nós a gente também tem que cumprir leis, porque quando a gente vem para a escola a gente aprende isso, que nós precisamos seguir regras. E nós temos uma regra a seguir agora, nesse exato momento, né, que nós estamos enfrentando, né, o mundo está enfrentando nesse momento, que é a questão do Covid-19. Então, nós temos que respeitar. Porém, nós não podemos deixar de ter boas lembranças e de gostar. Só que a escola, ela não é só esse prédio, ela é vocês que estão aí em casa. Então, toda a atividade que vocês fazem, todos os trabalhos que vocês entregam, todas essas aulas que vocês assistem, vocês também estão fazendo parte da escola. É algo que está conectado com o prédio, com a professora, com os nossos colegas, porque como eu mostrei para vocês no início da semana, a gente pode tentar compartilhar esses momentos. A tia Ana está tentando compartilhar as atividades que os coleguinhas de vocês estão fazendo para mostrar para vocês como é que está funcionando, para matar a curiosidade de quem não está tendo contato. Assim, vocês podem ter uma noção, poder lembrar, poder reviver um pouquinho como é bom a gente estar com os nossos amigos, tá bom? Então, falando um pouquinho ainda sobre escola, eu trouxe aqui um diagrama. Nossa aula vai falar do diagrama. Esse diagrama aqui vai ser um caça-palavra sobre o ambiente escolar, ou seja, você vai ter que procurar aí as palavrinhas, tá? Que são referentes à escola. Tia Ana já trouxe aqui, ó, banheiros, cozinha, direção, quadra, sala de aula e secretaria. Então, você vai procurar no nosso diagrama aqui essas palavras, tá bom? Procurou, achou. Quem achou,
pode escrever ela no seu caderninho. Pega o seu caderninho de história, registra a aula dia 28/8. E aí, ó, não é para escrever aqui sem achar não, tá? Só vai escrever essas palavrinhas aqui depois que encontrar elas aqui, ó, no diagrama. Aí na tela de vocês. E aí vocês dão um pause e procura aí o diagrama, certo? Então, faz isso agora. Agora que você encontrou todas as nossas palavrinhas escondidas dos ambientes que a gente encontra na escola, vamos ver se você acertou todas, ó. Tia Ana trouxe aqui o resultado. Sala de aula, quadra, banheiros, cozinha, direção e secretaria. E aí, você acertou? Conseguiu encontrar? Foi fácil? A tia Ana tá trazendo umas mais difíceis, né? Eu fiquei sabendo, tem gente que só de olhar, sem riscar, já encontra as palavrinhas, né? Eu tô sabendo aí, as conversas estão chegando até os meus ouvidos. Então é isso, fez a atividade, registrou as palavrinhas que você encontrou, tranquilo, tá bom? Pode estar liberado, tá bom? Guarda o seu material, que a gente vai só conversar aqui. Eu quero só dar parabéns para os nossos amigos que fazem aniversário dia 28/8. Nós temos aniversariantes do mês. Quem são eles? O Gabriel Meirelles, o Guilherme Luiz estão fazendo aniversário. Então, ó, tia Ana tá mandando beijos e beijos e beijos para vocês. Quero dizer que vocês aproveitem bastante o dia de vocês. Deus os abençoe, proteja, livre de todo mal, viu, mamãe e papai? Tia Ana deseja o melhor para todos eles. Um beijo e feliz aniversário, meus queridos. Para vocês que estão aí fazendo as atividades, que estão terminando as atividades, eu deixo o meu tchau. Até a próxima.